Estamos de volta com o Quero Ouvir Podcast e hoje a gente vai bater um papo super atual, super importante com uma expert em vacina e vacinação. Inclusive, ela é a única brasileira a integrar o grupo de experts em vacina e vacinação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Olha a responsabilidade. Ela é professora da UFG, é médica infectologista, doutora em epidemiologia e, pelo título, você consegue imaginar a loucura que deve ser a agenda dela e, mesmo assim, ela cedeu o espaço para vir falar com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Cristiana Toscano. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês mandaram perguntas pra gente lá no Cadê a Chave? E lá no Cadê a Chave vai ter um vídeo especial, um documentário que vai ser feito com base nessa entrevista que você vai ver na íntegra aqui. Meu papel aqui é transmitir as perguntas que vocês fizeram, então vou começar com a primeira. Cristiana, existe uma desconfiança porque nunca se fizeram vacinas tão rápido. A mais rápida, que se tem notícia mais recente, foi a contra o ébola e que levou 5 anos para ser feita. A da Covid aconteceu aí, a maioria delas, dentro de um prazo de 1 ano. Por que foi tão rápido? Então, é uma ótima pergunta e é uma combinação de fatores, né? Antigamente, as vacinas levavam 30 anos para serem desenvolvidas e quando a gente vai avançando, né, na ciência, no desenvolvimento tecnológico, a gente consegue articular para as coisas acontecerem um pouquinho mais rápido, de maneira mais otimizada. Mas, em particular, para as vacinas da Covid, são 2 os principais motivos. O primeiro motivo é que a gente está trabalhando com tecnologias inovadoras. Então, além das plataformas convencionais, das tecnologias convencionais para vacinas, existem 2 outras tecnologias que são inovadoras, que são exatamente as primeiras vacinas que começaram a ser testadas em humanos e as primeiras vacinas que foram licenciadas, as vacinas de RNA e as vacinas de vetores virais. São novas tecnologias. As vacinas de vetores virais, a primeira vacina que foi, de fato, licenciada utilizando essa tecnologia foi, como você mencionou, a vacina contra o ébola. E a vacina de RNA, a gente estava estudando, né, principalmente nas últimas 2 décadas, mas a primeira vacina de RNA a ser licenciada e aprovada para utilização são essas vacinas para a Covid. Então, a gente estava desenvolvendo essas tecnologias, se aproveitando desse desenvolvimento das últimas 2 décadas, e também a gente se aproveitou de vários grupos de pesquisa que estavam estudando vacinas contra outros coronavírus, SARS e MERS. Então, isso já estava em andamento, né? Então, esses estudos se valeram quase de um trampolim, que são esses estudos que estavam sendo feitos para os outros coronavírus. O que foi o gatilho final para que isso, de fato, fosse tão rápido? Financiamento articulado, concentrado, grupos de pesquisa, né, articulados e com uma coordenação internacional forte, e um trabalho conjunto e colaborativo, com metas bem definidas, com a definição do produto-alvo, né, em relação a que tipo de vacina que se quer, e tudo isso já pré-definidas desde o início. Basicamente foram esses os principais fatores que ajudaram. O encurtamento desse processo, de alguma forma, compromete a avaliação da segurança? Então, o que a gente consegue, né? Quando a gente encurta esse período, a gente tem algumas etapas que normalmente são consecutivas, que passam a ser paralelas. E isso diminui esse período, mas tem algumas etapas, como as avaliações de segurança, e aí principalmente nos ensaios clínicos de fase 3, que são as maiores, né, as últimas, né, dos estudos em humanos e que precisam de testar 30, 40, 50 mil participantes, que não podem ser eliminadas e nem feitas em paralelo. Então, a gente consegue otimizar com algumas coisas, mas outras coisas a gente tem que manter, exatamente para a gente conseguir, de fato, garantir a segurança e garantir uma adequada mensuração da eficácia. O que a gente ainda não fez? A gente ainda não avaliou, por causa desse tempo, a duração da proteção. Isso, de fato, a gente não sabe. Porque esses estudos, eles seguiram os indivíduos, a gente tem avaliação de segurança e de eficácia, mas ele não seguiu, por exemplo, durante 1 ano para saber o quanto tempo dura esses anticorpos e essa proteção ao longo do tempo. Aí a gente tem uma variação muito grande entre vacinas. A gente tem vacinas que duram aí décadas, a gente tem vacinas que duram alguns anos, a gente tem vários tipos de vacina. Então, é algo que a gente ainda está avaliando, a gente ainda precisa saber. Mas em termos de segurança, quando acontecem eventos adversos importantes, esses eventos
em geral, e os eventos graves, eles são no início, eles ocorrem em geral, na primeira semana, logo após, no máximo até as primeiras semanas após a vacinação. E esse período foi avaliado. Então, essa tranquilidade, essa segurança a gente tem sim. Ainda sobre segurança, tem uma pergunta que é muito repetida, um argumento que é muito repetido pelos negacionistas. Explica pra gente o termo de responsabilidade que os governos precisam assinar quando compram vacinas. Na verdade, isso não só para a vacina da Covid, mas para todas as outras vacinas, os programas nacionais de vacinação, até pelo fato de administrarem vacinas para milhões de pessoas, né, milhões de doses de vacinas e de várias vacinas, que em geral tem essa responsabilidade. Então, a responsabilidade por qualquer evento que venha acontecer num programa de imunização é do governo, é do programa de imunização. Isso foi assim em todos os outros países que já estão vacinando em massa e que já iniciaram a vacinação para a Covid. Isso foi assim para todas as outras vacinas que são utilizadas aqui de rotina no país, vacina de febre amarela, vacina de sarampo, todas as outras vacinas. Então, isso, na verdade, infelizmente, é uma desculpa de um empecilho a mais nesse processo que não é fácil, que demanda uma proatividade, demanda um esforço muito grande, porque a gente está numa situação de pouca oferta e uma demanda muito alta e muito grande, né, global. É um empecilho desnecessário que foi colocado aí no processo. Na verdade, essa responsabilidade em nenhum momento é de fato da companhia. Próxima pergunta. Quem tem doença crônica, respiratória, câncer, problemas imunológicos, essas pessoas podem tomar vacina? Quem tem uma doença respiratória, quem tem imunossupressão, quem tem câncer, quem tem doença cardiovascular, diabetes, são condições de risco para a Covid. E são condições de risco para uma pessoa evoluir com Covid grave. Então, ao contrário, são indicações e critérios de priorização da vacina. Essas pessoas devem tomar a vacina. O que pode acontecer? Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que é imunossuprimida, ela pode não responder tão bem à vacina, pela situação de imunossupressão dela. Então, a eficácia da vacina pode não ser tão boa nos indivíduos que têm essas condições. Mas, de qualquer forma, é mais do que recomendado, ao contrário. Contraindicações. Contraindicações varia de vacina para vacina, mas até agora, todas as vacinas que foram licenciadas e foram registradas, né, para a Covid, elas têm as mesmas contraindicações. Primeiro, alergia a algum dos componentes da vacina. Tá? E é a mesma contraindicação, por exemplo, para outras vacinas. Quem tem alergia a ovo não pode tomar vacina, por exemplo, de febre amarela, que é produzida com componentes do ovo. Então, essa é a primeira contraindicação. A segunda contraindicação é, até o momento, crianças. Por quê? Porque as vacinas não foram testadas em crianças, até por questões de segurança. Então, a vacina foi testada em adultos, esperou-se um tempo, se incluíram os idosos, esperou-se um tempo, agora já se incluíram os adolescentes que estão sendo avaliados, e há 2 semanas atrás já iniciaram estudos clínicos em crianças. Então, é uma contraindicação no momento, porque a gente não tem dados ainda, mas que no futuro próximo a gente tem a previsão de fato, ter estudos de eficácia e segurança também em crianças. A partir desse momento, aí, a depender dos resultados do estudo, pode ser que isso não seja mais uma contraindicação. E, pelo mesmo motivo, gestantes. Então, e mesmo assim, para gestantes, como já foram feitos estudos in vitro, né, em animais, o que se orienta para gestantes se é uma profissional que tem, ou uma profissional de risco, por exemplo, né, um profissional de saúde que está no grupo de risco, ou outros grupos populacionais que têm risco, estão no grupo de risco e estão definidos como grupos prioritários, se por acaso ela estiver gestante, a recomendação é decidir com o médico a relação de custo-benefício. Né? Custo-benefício não, é risco-benefício, né? Então, o risco da doença e, na verdade, o benefício adicional da vacina, considerando isso. Por quê? Porque não foram também testados ainda em gestantes. Mas, considerando o histórico das vacinas, até as tecnologias utilizadas, tem vários locais, inclusive algumas associações de sociedades europeias e dos Estados Unidos, inclusive Israel, está vacinando gestantes. Então, a gente, de fato, não acredita que tenha risco a gestantes, mas como não foi testado, existe essa preocupação e é uma orientação de precaução.
A gente viu um esforço muito grande na produção das vacinas, né? Dentro desse ano, vários laboratórios se debruçaram sobre isso e surgiram as alternativas. As primeiras exigem mais de uma dose, 2 doses. Agora começou a surgir vacina com 1 dose só. Explica pra gente por que isso? Então, na verdade, aí tem vários aspectos para a gente considerar. Primeiro, a questão do número de doses, né? Isso é uma questão importante, né? Inicialmente, quando se iniciaram os estudos clínicos das vacinas, na época as vacinas candidatas, a maioria dos estudos tentaram avaliar dose única, porque seria o ideal do ponto de vista operacional, é mais fácil, do ponto de vista é menos custo, protege a população mais rapidamente. Nos estudos de fase 2, que são exatamente os estudos quando se avalia concentração da dose e número de doses, então se compara 1 versus 2 doses, se observou para a maioria das vacinas, né, a gente tem apenas uma agora vacina que foi registrada, inclusive essa semana pelo FDA, está sendo avaliada agora por nós na OMS, que tem 1 dose, as outras todas 2 doses. Então, se observou que 2 doses estimulava melhor a resposta imune. Então, isso acontece, né? A gente vê quem já se vacinou, quem leva as crianças para vacinar, quem vacina, né, os idosos que se vacinam habitualmente nos programas de vacinação. Tem vacinas que a gente precisa fazer todo ano, tem vacinas nas crianças que a gente precisa fazer 3 doses para completar o esquema. Tem vacinas que a gente vacina 1 vez a cada 10 anos. Então assim, isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso se chama esquema de vacina. Cada vacina tem o seu esquema, para cada doença e para cada vacina, porque as tecnologias utilizadas, a dose, a concentração da dose utilizada, tudo isso vai influenciar. Então, de fato, agora, né, o que a gente tem? O que acontece se uma pessoa tomar 1 dose só? Ela não vai ter a melhor proteção, ela vai ter uma proteção parcial. Né? Então, isso já foi mostrado nos estudos, por isso que a recomendação e o registro da vacina é feito, e a orientação específica é feito para 2 doses. Outra pergunta aqui dos nossos inscritos. Se por acaso não tiver 2 doses e a pessoa tomar só 1, deixa de ser eficiente? A gente chama de eficácia ou proteção, né? Ela não vai ter a mesma proteção que as 2 doses iriam conferir. Então, a recomendação é tomar as 2 doses como é orientado e como é recomendado. Bom, falando em eficácia, então, uma pergunta aqui sobre o ranking das vacinas. Qual é a melhor, doutora? Então, essa é uma pergunta excelente. A gente hoje teve reunião do grupo da OMS, a gente estava durante 3 horas discutindo um pouco exatamente isso, porque as nossas recomendações são recomendações para cada vacina. A gente avalia o dossiê inteiro, os dados inteiros de cada vacina e faz uma recomendação de estratégias e políticas de vacinação para aquela vacina. Então, a gente estava considerando se fazer uma análise comparativa entre as vacinas. E aí a questão, então, respondendo rapidamente a sua pergunta, qual que é a melhor? A melhor é que a gente tem acesso, número 1. É aqui quando a gente vai na sala de vacinação, é a que está lá. Por quê? A gente está numa situação de pouca oferta. Nem todo mundo vai ter acesso à vacina. Então, as vacinas que estão aí e que estão disponíveis, elas já passaram por todo o processo de avaliação, já foram recomendadas, já foram disponibilizadas e funcionam. Então, essa é a resposta objetiva para a sua pergunta. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, 2 questões. Primeiro, quando a gente fala assim, a vacina tem eficácia de tanto e a outra vacina tem eficácia de tanto, né? Esses números, e é isso que a gente estava discutindo hoje na reunião, eles não são comparáveis, por incrível que pareça, porque quando você desenvolve o estudo, a definição do que você considera um caso de COVID pode mudar. Então, vou dar um exemplo. Tem estudos, por exemplo, do Butantan, quando o dado de eficácia de 50 e pouquinho % é qualquer caso de Covid. Se você tiver um sintoma, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor de garganta só, sem mais nada, eles já consideraram Covid. Tem outros estudos que consideraram os casos que tem que ter pelo menos 2 ou 3 sintomas, como um caso de Covid. Então, isso a gente, em epidemiologia, a gente chama isso de definição de caso para um desfecho de um estudo de eficácia. Se a definição de caso for diferente, e elas de fato são, para a maioria das vacinas, é impossível fazer uma comparação direta dessa eficácia. Mas o que dá para a gente fazer? E é isso que tem norteado as nossas recomendações, né? Caso grave, que requer hospitalização ou óbito. Tá? Então,
a eficácia contra todos os eventos, de fato, ela varia, 50, 60, 90, mas quando a gente avalia a eficácia só contra os casos graves e óbitos, todas elas têm uma eficácia muito semelhante, muito, em torno de 90 para cima por cento. E é isso importante, porque o objetivo da vacinação agora, nesse momento, é reduzir hospitalização e morte. E é bom falar que o processo não vai parar, né? As pesquisas continuam. Exato. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é importante a gente mencionar, a gente não sabe ainda a eficácia das vacinas para impedir a transmissão ou impedir a infecção não sintomática, né, a infecção assintomática. Isso pouquíssimas vacinas, por enquanto, avaliaram. Então, a gente ainda não sabe. E é um outro desfecho que mais para frente vai ser importante, porque do ponto de vista populacional, o objetivo da vacinação ao longo do tempo provavelmente vai passar, uma vez que protegidos os casos graves e as mortes, que é o mais importante agora, mais para frente o objetivo vai passar a ser impedir a transmissão. Outra pergunta do inscrito: vacina dispensa máscara? Se eu tomar vacina, eu posso deixar de usar máscara? Não, não vai. Isso é uma pergunta super importante, por diversos motivos. Primeiro, por esse que a gente mencionou agora. A maioria das vacinas ela é eficaz para evitar hospitalização e óbito, evitar doença sintomática, não para evitar infecção e transmissão. Segundo, a vacinação é um ato coletivo. A gente está vacinando para se proteger, mas ela só funciona se o número suficiente de pessoas de fato se vacinarem. Por quê? Porque aí a gente já vai entrar, e aí vai ser mais pano para manga para a nossa conversa, por exemplo, na questão das variantes. Então, isso é um outro assunto, né? Porque as variantes, além de tudo, aí sim a gente tem, por exemplo, eficácia de vacinas contra as variantes, e isso vai variar, estamos começando a avaliar isso, e isso vai ser provavelmente importante mais para frente para definir quais são as melhores vacinas para cada lugar, né, onde está circulando uma ou outra variante. Isso provavelmente vai começar a ser considerado nas estratégias de recomendação e na seleção e escolha das vacinas. Olha essa, doutora, posso misturar as vacinas, tomar uma dose de uma, outra dose de outra? Não, não pode. E a resposta é muito simples, isso não foi avaliado. Então, como isso não foi avaliado, a gente não sabe a segurança disso e a gente não sabe se funciona. E isso é importante porque, na verdade, todo esse processo de resposta imune a uma vacina é um processo muito complexo. Não é sim e não, sabe? Tem vários graus, tem várias formas de resposta, tem vários anticorpos que se produzem, tem várias moléculas de imunidade celular que são produzidas. E, então, tecnologias diferentes estimulando uma resposta imune em doses diferentes não é uma boa, não pode, é contraindicado, não. Tá vendo, gente? É por isso que tem que guardar a carteirinha de vacinação, ela é um documento importante para você. Isso. E quando se aplica, já faz o que a gente chama de aprazamento, você já escreve a lápis qual a data programada para a nova dose. Então, isso já fica escrito lá na carteira de vacinação quando se faz a primeira dose. Cristiana, as vacinas estão demorando e as pessoas estão com medo das variantes. É para ter medo mesmo, né? Na verdade, assim, as variantes elas são esperadas, né? Faz parte da evolução natural de um ser vivo. Um ser vivo composto por DNA, e nesse caso a gente está falando de um vírus composto por um material genético, pode ser RNA ou DNA, mas no caso do coronavírus é composto por RNA, ele sofre mais mutações do que vírus compostos por DNA. Então, assim, se a gente for ver todas as linhagens, as mutações e as variantes desde o início da pandemia, lá em março, inúmeras. O que geralmente acontece? Geralmente essas mutações, elas não mudam o vírus, elas não são suficientes para conferir uma mudança de comportamento do vírus, mas algumas delas são. E aí a gente tem, então, as novas variantes. As novas variantes, elas são, na verdade, elas, em geral, são um conjunto de mutações que conferem uma vantagem adaptativa para o vírus. Então, ele sofre alterações no sentido de ser mais eficiente, né? E, portanto, ele predomina em relação às outras variantes que estavam circulando. Em geral, com essas novas variantes, a gente observa que no máximo em período de 2 meses ele passa a ser majoritário e predominante, né? É seleção natural a olho nu. Darwin deve estar se vangloriando de observar isso tudo.
Então, assim, como nós contribuímos para esse processo de evolução do vírus? Duas formas. Primeiro, permitindo que ele se transmita livre, leve e solto. Então, na verdade, a não observação e a não cumprimento das medidas de distanciamento social, a gente está permitindo que o vírus se transmita. E quando que ele sofre mutação? Quando ele se transmite, porque é quando ele se replica. Né? A mutação é uma substituição de um nucleotídeo na sequência do material genético durante a replicação viral. Então, é exatamente quando ele se replica que ocorrem as mutações. Quanto mais replicação, mais mutação. Né? Então, isso primeira coisa. O que a gente precisa fazer para inibir as mutações e as novas variantes que vão continuar a acontecer? Distanciamento social, tentar suprimir a transmissão do vírus. E a transmissão do vírus, principalmente em populações parcialmente protegidas. Porque aí você tem pessoas que têm uma certa imunidade e tem pessoas que não têm imunidade. E aí você vai passando o vírus, né, circulando o vírus nessas pessoas, e acaba que o vírus, o que ele tenta fazer? Ele tenta ser mais transmissível e ele tenta escapar da resposta imune. O vírus vai ficando mais inteligente. Eu não chamaria de inteligência, é difícil chamar de... Mas assim, ele, na verdade, ele vai sofrendo um processo adaptativo de mutações que confiram a ele vantagem competitiva. E é isso que está acontecendo. Então, vacinação rápida para diminuir o número de suscetíveis e diminuir a transmissão do vírus na população e distanciamento social. São as únicas duas coisas que a gente precisa fazer para reduzir a velocidade do desenvolvimento das novas variantes. A preocupação é, as variantes anulam o efeito das vacinas? Dá tempo de ficar correndo atrás do vírus? Então, esse processo é bem complexo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é um monitoramento super acirrado e super próximo de quais as variantes que estão circulando no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um sistema de vigilância que ainda é muito fraco. A gente tem equipes, a gente tem grupos de pesquisa, existe equipamento para sequenciamento, mas não existe uma coordenação central forte que une essas informações, usa essas informações vindo dos grupos de pesquisadores e utiliza essa informação para tomar decisão de saúde pública. Então, está faltando esse lado, né? A gente, por exemplo, a Inglaterra faz milhares de sequenciamento por semana, eles sabem exatamente os vírus que estão circulando. Inclusive o vírus, né, a cepa aqui, a P1, que a gente chama da variante P1, que foi originária de Manaus, foi identificada e relatada pela primeira vez pelo Japão. Então, agora, por exemplo, a gente sabe que esse vírus já está disseminado por vários estados do país, mas a gente não sabe, por exemplo, qual que é a proporção entre as diversas variantes em cada estado. Seria fundamental saber. A gente não sabe. É uma lacuna de conhecimento, é um vazio. Então essa é a primeira coisa, super importante, a gente precisa ter esse monitoramento. Segundo, a gente precisa ter feito esse monitoramento, a gente precisa ter estudos que vão avaliando como que é a resposta imune de pessoas vacinadas à nova variante. E aí tem dois tipos de estudos, tem estudos laboratoriais, que são preliminares, eles dão uma dica, mas não são definitivos. Por quê? O que eu faço? Eu pego o vírus, coloco numa placa e eu pego o soro, né, o sangue de uma pessoa que foi vacinada. Então tem os anticorpos lá e coloco nessa mesma placa. O que eu avalio? Eu avalio se um tipo de anticorpo, que é um anticorpo neutralizante, se ele consegue neutralizar o vírus. Ele quer dizer inativar o vírus a ponto dele não conseguir penetrar nas células. Então, você consegue sugerir se existe um potencial para uma eficácia menor ou não. E por que a gente chama de potencial? Porque, na verdade, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar uma população que recebe a vacina, uma população que não recebe a vacina, exposta a esse novo vírus, como que ela responde. Por quê? Porque a resposta imune não é tão simples, não é só o anticorpo neutralizante que conta. Tem a imunidade celular, tem os outros anticorpos. Então, um exemplo muito concreto, assim, rapidinho, só para exemplificar isso, a variante da África do Sul. A variante da África do Sul, a gente viu por estudos laboratoriais que, de fato, ela provavelmente teria as vacinas, né, as várias vacinas testadas, teriam uma menor eficácia contra essa variante, isso visto nos estudos laboratoriais. Depois foi feito um estudo, porque já estava sendo feito um ensaio clínico de algumas vacinas lá,
no momento em que teve essa transição. Exatamente no momento que a variante passou a predominar. Bom, sorte, eu não sei, não é exatamente sorte, mas assim, foi uma boa oportunidade para monitorar isso. E o que esse estudo mostrou? Foi esse estudo que eu acho que saiu umas 3, 4 semanas atrás, que de fato a nova variante, ela implicava numa menor eficácia da vacina para casos leves e moderados. Para casos graves, não. Então, existem vários estudos sendo feitos, né, porque existe uma hipótese de que o anticorpo neutralizante ele é muito importante para a infecção. E a resposta celular, que são outros tipos de resposta imune, que também acontecem pós-vacinação, são mais importantes para doença grave e hospitalização. Então, como a variante, né, vai impactar essa eficácia para a doença grave dessas vacinas, a gente ainda não sabe. Está sendo avaliado, a gente não sabe. Né? Precisamos de tempo, e enquanto a gente não tem tempo, como a gente não tem, a gente precisa vacinar. A gente precisa vacinar rápido com as vacinas que têm o número maior de pessoas e com a maior velocidade possível. É o que os Estados Unidos está fazendo, é o que Israel está fazendo, é o que a Europa está fazendo, o Canadá está fazendo. Tem pergunta sobre isso também. O Brasil sempre foi referência em vacinação e nessa pandemia não está sendo. O que fazer para reverter esse quadro? Então, algumas questões importantes, né? Uma campanha de vacinação, né? O exemplo do nosso Programa Nacional de Imunização, ela é bem sucedida quando ela é bem coordenada. Como a gente diz, uma campanha tem que ter coordenação. Tem que ter uma articulação entre todos os envolvidos, né? O nível federal, o nível estadual, o nível municipal. As vacinas sempre foram compradas, sempre, no Brasil, por lei. Sempre foram compradas pelo nível federal e distribuídas, né, nos níveis descentralizados, então, de gestão para os estados e para os municípios. O sistema de informação é um sistema de informação único. Já imaginou cada município, 5 mil e tantos municípios, ter seu próprio sistema e comprar sua própria vacina? Não dá. Então é isso que faz um programa forte. E, em geral, os programas nacionais de imunização fortes são, de fato, programas centralizados, programas que têm, no Brasil, por exemplo, a gente são através do SUS, então é um sistema único provendo toda essa oferta de vacinas, essas ações de imunização. O que a gente tem agora? A gente tem basicamente 2 problemas, para ser bem resumido, assim. Primeiro, a gente tem falta de vacinas. A gente não tem vacinas suficientes para vacinar um grande contingente de pessoas em um curto espaço de tempo. A gente já sabia no mundo inteiro, desde o ano passado, que a oferta ia ser pequena, frente à demanda. A gente já sabia que a gente iria ter que priorizar, tanto que a gente tem documentos, inclusive, da OMS de agosto, com propostas de priorização em função de todos os critérios considerados. E a gente sabia que a gente ia ter que fazer, a gente enquanto sociedade, né, fazer um investimento de risco. Por quê? Porque quando as vacinas foram compradas, os ensaios clínicos ainda não tinham sido terminados. Então, o mundo inteiro fez investimento de risco, né, tanto iniciativas bilaterais de compra para os países, quanto a Organização Mundial da Saúde, através das iniciativas multilaterais de compra para um fundo de países, que é o COVAX. Então, isso foi feito, os países foram atrás das vacinas, né, a OMS foi atrás das vacinas. E o que aconteceu no Brasil? No Brasil, a gente teve iniciativa, 2 bem-sucedidas, de laboratórios produtores de vacina, da Fiocruz, Biomanguinhos e Butantan. A gente não teve essa iniciativa do governo federal, que é de onde a iniciativa deve sair. Então, o que está faltando agora? O governo federal tem que ir atrás de vacinas. E isso não é atribuição de cada estado. Não é atribuição de cada município. Né? Já pensou? Cada estado vai atrás de vacinas numa situação global de pouca oferta? Né? O poder de compra, o poder de articulação, né? O poder de fato, fazer isso de maneira adequada, sempre foi e deve continuar a ser do governo federal, mas existe um vácuo nesse sentido. E a outra questão é a capacidade de liderança. Né? É, de fato, se posicionar. Vamos vacinar, né, é a única forma de sairmos dessa pandemia, e o Brasil tem dinheiro, o Brasil tem estrutura, o Brasil tem experiência. O que está faltando? É querer fazer, e aí querer fazer no nível federal. Por quê? Porque precisa dessa liderança, precisa dessa coordenação.
as pessoas estão muito preocupadas com essa paralisia do Estado. E tem uma pergunta aqui, o que a gente pode fazer, sociedade civil? Então, na verdade, a gente tem uma vantagem que é o SUS. O SUS é um sistema único de saúde, que é universal, que tem uma capilaridade enorme, que tem participação, né, envolvimento e unidades de saúde em todo o país, e que tem uma história e uma estrutura muito, muito forte, né, e tem uma história, né, de construção muito forte. Então, através do SUS, existem instâncias gestoras que têm a ingerência, a autoridade e a competência técnica para fazer isso. Então, existe o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, que são instâncias gestoras do SUS. Então, na minha opinião, através dessas instâncias gestoras do SUS e com a pressão política e articulação dos governos, né? Por quê? Porque agora a gente está numa situação que a gente está beirando a situação de crítica, de calamidade pública, porque muitos estados já com mais de 90% de ocupação de UTIs, com a previsão, né, com a entrada cada vez, né, e cada vez maior a predominância da P1, de um impacto ainda maior nesse cenário que já está crítico, os governadores estão super assustados, os estados estão super assustados. Então, ontem mesmo, né, e recentemente, também ontem, nos últimos 2, 3 dias, tanto o CONAS quanto os governadores se posicionaram publicamente, pedindo energicamente uma coordenação, uma liderança e ações baseadas em evidência, baseadas em ciência, como todos os países do mundo estão fazendo, fizeram essa demanda para o governo federal. Eu, sinceramente, acho que é a única forma. Governadores e instâncias gestoras do SUS, como CONAS e CONASEMS, tomarem a rédea do negócio e, de fato, pressionarem ou, através da sua própria coordenação, comprarem em bloco. Os governadores, né, se unirem e um consórcio de governadores irem atrás e comprarem em bloco vacinas. Caminhando para a nossa última pergunta, uma pergunta sobre iniciativa privada. Ajuda ou atrapalha as farmácias venderem vacinas contra a Covid? Numa situação habitual, que é que se tem a oferta para suprir a demanda, para qualquer outra vacina que não a de Covid, ok. Tanto que existe, né, as vacinas através do Programa Nacional de Imunização pelo SUS, gratuitas, e existe também, quem puder e quiser acessar e comprar pela iniciativa privada. Não tem problema, não competem entre si, só somam. O problema aqui é que a gente está falando de uma situação de escassez. Então, numa situação de escassez, a iniciativa privada tomar essa dianteira e comprar e oferecer através da rede privada para quem puder pagar, necessariamente vai ser um processo que vai estar furando fila, porque você vai estar tirando essa distribuição por grupos prioritários e o primeiro corte vai ser quem pode e quem não pode pagar. Então, não é recomendado, não é feito em nenhum lugar do mundo, existem várias análises que já foram feitas por diversos grupos, diversas sociedades e entidades que trabalham com isso, e o posicionamento é de que não, nesse momento não é adequado. Cristiana, muito obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, pelas informações de altíssima qualidade. A gente torce pelo seu trabalho lá na OMS e a gente torce para que a sociedade encare a pandemia com a seriedade que ela deve ter e que os governos também o façam, né? Que encarem isso com seriedade, privilegiando a vida, valorizando a vida. A gente sabe o caminho para vencer a Covid, a gente sabe o caminho para deter o vírus, a gente só precisa colocar em prática. De fato, eu acho que agora nós, como sociedade, a gente tem um papel muito importante de pressionar, de pedir para os nossos representantes, né, políticos, que são os gestores, que devem e que estão tomando as decisões, que de fato tenham um papel mais proativo, mais rápido e que saiam dessa situação que está um pouquinho uma situação de inação em relação às vacinas, né, e de pouca liderança e de pouca articulação, o que a gente está pagando o preço e a situação pode ainda piorar muito em relação ao que está. É isso, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que ele tenha sido enriquecedor para você, trazido informações, espalhe, use essas informações para rebater notícias falsas, rebater boatos e principalmente informar as pessoas que você conhece, as pessoas que estão em volta de você. Vamos combater o medo com a ciência, vamos combater a desinformação com informação de qualidade. Estamos aí para isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Eu te vejo no próximo bate-papo que pode acontecer a qualquer momento com alguém super interessante.